Fisiologia do envelhecimento, sistema digestório. Nessa figura nós observamos as estruturas e os órgãos que compõem o sistema digestório, que se inicia pela estrutura da boca e termina nas estruturas que compõem a região anal. Reparem que existe uma série de estruturas que compõem o sistema digestório. Cavidade oral, que é composta pelos dentes, costuma-se dizer que o envelhecimento começa pelos dentes, pois acontece um desgaste natural com a idade e uma redução do seu número. Importante salientar que também a quantidade de esmalte dos dentes diminui e uma camada de uma substância chamada dentina se torna mais transparente. Entretanto, não afeta a saúde dentária. As alterações observadas nos dentes se devem a dois fatores: negligência e doença. Até colocaria um terceiro fator também, que é o fator iatrogenia, causado principalmente pelo uso de medicamentos. Um homem normal aos 78 anos de idade já perdeu 1/3 dos seus dentes. Portanto, a importância dos cuidados preventivos se torna fundamental para se evitar essa perda dos dentes. Exemplificando, aos 30 anos podem faltar 2 dentes, aos 50 anos podem faltar 7 dentes, aos 60 anos podem faltar 8 dentes, aos 70 anos podem faltar 19 dentes. De uma forma fisiológica, ocorre também a hipotrofia da língua com a diminuição das papilas. Portanto, a língua que aos 36 anos tinha 245 terminais gustativos passa a ter em média apenas 88 terminais aos 78 anos de idade. A boca fica mais seca com a diminuição da produção da saliva, a voz começa a falhar e ela também fica mais lenta. Portanto, em resumo, a velhice é uma perda de degustação e do paladar, que junto com a diminuição do olfato e da mastigação, somada à perda dos dentes vista recentemente, ou o uso de próteses inadequadas, pois a estrutura óssea de mandíbula maxilar se modifica com o envelhecimento por uma perda de massa óssea, levam frequentemente a um déficit nutricional importante no idoso. O esôfago. A camada de células escamosas e a espessura do epitélio da mucosa do esôfago sofrem um aumento significativo. Entretanto, acontece uma atrofia do epitélio muscular, o que pode acontecer também uma alteração nas ondas que fazem o funcionamento dessa estrutura esofagiana, levando a um quadro de disfagia motora. O estômago. Encontramos a atrofia das glândulas fúngicas, importantes estruturas que produzem o ácido clorídrico, determinando uma hipocloridria ou acloridria, diminuição do ácido clorídrico ou ausência do ácido clorídrico. A atividade da pepsina tende a diminuir gradualmente com a idade, e a hipocloridria diminui a absorção do ferro sérico, levando a quadros de anemia. Intestino delgado. A absorção e secreção diminuem com o avançar da idade. Intestino grosso. A superfície da mucosa do cólon diminui com a idade. A musculatura da mucosa sofre um grau progressivo de atrofia. Acontece, com mais frequência, a presença da isquemia intestinal crônica, ou seja, a velocidade de trânsito dentro do intestino diminui com a idade. E o enfraquecimento da parede intestinal faz com que sejam frequentes os divertículos, que são inflamações em alguns setores do intestino grosso, que podem extravasar para a cavidade torácica, causando um quadro de morte rápida em menos de 24 horas, chamado abdômen agudo. No pâncreas, acontece uma redução do peso e função. Fígado, ocorre a diminuição também do peso com redução do número de hepatócitos, as células que fazem a metabolização das substâncias.
Acontece também uma redução da atividade enzimática, o que resulta na diminuição gradual dos testes da função hepática com o envelhecimento. Portanto, a relação que nós fazemos nesse quadro entre hormônios, locais de produção, órgão-alvo e função é importante a sua visualização para fechar a contextualização da interação no sistema digestório. Ou seja, a gastrina que é produzida no estômago, que atua no próprio estômago, estimula a produção do suco gástrico. A secretina que é produzida no intestino e atua no pâncreas, estimula a liberação de bicarbonato. A colicistequinina, que é produzida no intestino, atua em pâncreas e na vesícula biliar, estimulando a liberação da bile pela vesícula e a liberação de enzimas pelo pâncreas. A enterogastrona, que é produzida no intestino, atua no estômago e inibe o peristaltismo estomacal.